Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e hoje vamos falar sobre composição, tá? Se você não nos conhece, siga aí em nossas redes sociais e bora ao vídeo. Bem, falar em composição é algo simples, mas devemos nos atentar a alguns detalhes para não nos perdermos. Por exemplo, vimos lá na aula 3, se você não viu, clique no card aqui em cima, tá? E volte lá, e lá falamos que ao importar o arquivo do Illustrator numa opção de composição, ela automaticamente cria uma composição aqui, certo? Sabemos que é uma composição por meio deste símbolo aqui, pronto. Ela cria automaticamente, mas quando iniciamos o After Effects, ele nos dá a possibilidade de criarmos uma composição vazia e podemos configurar da maneira que desejamos, tá? E é isso que vamos ver. Como podemos fazer isso? Muito difícil. Só eu clicar aqui no menu principal em Composition e na opção New Composition. Posso clicar com direito aqui e optar pela opção de New Composition. Podemos ir pelo atalho Ctrl N, que é o que eu mais uso, ou mais difícil ainda, clicando aqui neste botãozinho aqui, certo? Então, ao clicar neste botão, abre esse pop-up, a qual temos aqui na nossa frente, e vamos nos atentar a algumas coisinhas só, tá? Não vamos falar tudo disso aqui, dessas configurações, para não encher de firula aqui. E ao mesmo tempo, lá na frente, você nem lembrar para que serve cada um desses itens aqui, tá bom? Então vamos só falar nesse modo básico aqui, ó, só esse basic, certo? Esses outros dois aqui, ó, vamos deixar lá para frente, quando você já tiver familiarizado. Podemos nomear, tá? Então vou colocar aqui número 1, que vai ser minha composição. Temos algumas pré-definições, podemos escolher a altura e largura do nossa composição, tá? Então aqui a largura e aqui a altura. Temos também essa opção, se ativada, ao mudar a altura ou a largura, ela vai mudar automaticamente a outra, ok? O Pixel Aspect Ratio devemos deixar sempre em Square Pixel. Não mude, não há necessidade de mudar, porque todas as animações que fazemos só criamos nesse formato. Seria aqueles pixel, nós trabalhamos com pixel, certo? Então sempre deixa essa opção. Vamos entender sobre frame rate, resolution, start time code, duração, background color. Os presets, já existem alguns padrões aqui no programa, tá? Então esse padrão aqui seria os mais antigos da TV. Vai até TV de plasma aqui, tá? Esses padrões aqui, NTSC. Então esse era o formato das TVs de tubo e plasma, tá? Hoje em dia, nós usamos geralmente esse padrão aqui, ó. Daqui pra cá, ó. É o nosso padrão. Que temos em HD, que seria esses aqui em 720, tá? Esses formatos aqui. E o Full HD, que seria esses carinhas aqui, ó. 1080, tá? Então todos esses aqui são em Full HD. Logo abaixo temos as opções de 4 e 8K, tá? Isso é para as TVs mais top. Ao criar suas animações, ele vai rodar muito bem se você criar em Full HD, independente da TV. E isso já está comprovado, tá? Mas nada impede de você fazer em 4K, né? Nada impede disso, tá? Você pode escolher a pré-definição que desejar. Eu, por padrão, eu vou escolher 1280 por 720, formato HD. Primeiro porque para mim, aqui ao criar as coisas vai ser mais rápido e leve. Já Full HD a gente tem que esticar mais as coisas e tal. O HD aqui já fica mais simples para criarmos as nossas coisas. Como já dito, deixe sempre em Square Pixel, tá? Frame rate seria o que? É como se eu definisse de 0 a 1 segundo quantos frames que vai rodar isso daí. Eu posso aqui na seta escolher algumas opções. Geralmente em cinema é usado de 24 e 25, tá?
filmes no formato de cinema. A animação, no caso, vou mudar aqui, seria esse R$ 29,97 ou 30, tá? Então, para as nossas animações, essa taxa aqui seria interessante. Já para games, ou o estilo de animação é mais voltada para games, você pode escolher uma outra opção aqui, ó, qualquer uma dessas aqui, ó, que ficará muito bom também para criar animação. Então, por exemplo, se eu escolho 30, que é o padrão, né? Vou deixar aqui no 30 selecionado. É como se a cada 30 frames contasse 1 segundo. Então 30 frames, 2 segundos, mais 30, 3 segundos e assim por diante, tá? A resolução eu deixo sempre na metade. Esse half é metade. Poderia deixar completa, metade, 1/3 ou 1/4. Ok? Então sempre deixo na metade. Por quê? Porque isso, em questão de desempenho, ele ajuda bastante, tá? Caso o seu PC não seja tão rápido assim, deixa geralmente entre metade ou 1/3, que aí na hora que você fizer o preview, que vamos ver lá na frente, ele vai ajudar bastante. Eu deixando nessas opções, ele vai ajudar bastante no nosso preview e podemos visualizar a nossa animação, tá bom? Esse Start Time Code, inicialmente vamos sempre deixar em 0. Por quê? É como se a minha composição, ao criar, a minha agulha vai estar sempre no ponto 0, certo? Poderia alterar aqui? Poderia, tá? Caso mais na frente vamos ver algumas animações, a qual vamos criar algumas composições e eu posso dar continuidade da composição de um determinado tempo em diante. Agora, a duração da minha composição eu posso alterar, né? Eu posso vir aqui, colocar o valor que eu quiser e tal. Ou uma maneira que eu faço, geralmente eu uso o ponto final. É uma dica. Então, por exemplo, eu coloco que eu quero a composição com 30 segundos, certo? Eu ponho 30, ponto final. Aí ele vai me criar aqui, ó, 30 segundos. Porque o primeiro número aqui é identificado como frame. Então, seria esses 30, certo? Esse segundo número seria os segundos. Esse terceiro número seria os minutos. E esse outro aqui, deixa eu mudar de cor, esse último seria as horas, ok? Então seria isso que eu estaria criando, tá? Esse Advanced e 3D Render vamos deixar lá na frente, tá? Então, criada a composição, podemos dar um ok. Mas caso queira, olha, eu criei essa composição, foi muito boa, vou usar em vários projetos para eu não ter que ficar mexendo aqui nas minhas alterações. Se eu quiser salvar, dá para fazer isso? Sim, dá. Só eu clicar aqui ao lado neste botão. Posso clicar aqui, coloco o nome. Eu vou colocar aqui composição criada. Pronto. Dou um ok. E aqui, quando eu selecionar qualquer uma outra, lá embaixo, no final, vai estar aquela composição criada que criamos aqui, ó, com as resoluções e a maneira que desejamos. Caso queira deletar, selecione a pré-definição, clica aqui no lixinho ao lado, clicou, ele vai te perguntar se realmente você quer deletar essa tal, você fala que é ok, aí ele vai deletar, ok? Dando ok, ele me cria a composição. Criou aqui diferente porque essa é uma outra composição que eu havia criado. Para voltar à configuração, como que eu faço? Seleciono a composição que eu quero, tá? Então, selecionado, aperto a opção Ctrl K, aí abre o pop-up aqui, eu posso alterar. Ou com ela selecionada, posso vir em Composition e Composition Sets, ela vai me abrir as opções. Ou com a camada já em aberto aqui, sem precisar estar selecionado, vem aqui nessas 3 barrinhas e escolha a opção Composition Settings. Aí ele vai me abrir as configurações da minha composição, ok? Então vamos deixar aqui no formato que estava, dá um ok e tá aqui. Opa, outra coisa que eu esqueci, falar do background. As cores é só
em efeito de visualização, tá? Não significa que ao criar uma composição nessa cor bonitinha azul, que ao renderizar depois, vocês vão ver lá na frente, que vai sair nessa cor azul. Não é isso, né? Nada mais essa cor é somente de visualização. Por exemplo, eu posso colocar qualquer cor aqui, vou dar um OK. Mesmo se eu criasse qualquer coisa, ele estaria transparente, porque essa opção está desativada. Uma vez ativada, ela mostra que não tem nada no meu fundo. Então aquela cor é somente para visualização das minhas animações. Se eu quiser criar uma cor de fundo, é o que vamos ver na parte de sólidos. OK? Bem, e falando em sólidos, se você não conhece o Mundo de Motion, siga nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha. E no próximo vídeo vamos falar sobre camadas.